3, 2, 1. Começando mais uma exclusiva. E para você que tá vendo o convidado na tela já, a gente atravessou o continente de novo. Só que dessa vez a gente fez uma parada na Ásia, porque estamos com ele, o meia, atacante, craque da camisa 10, Guilherme Costa Marques. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo bem, meu amigo, graças a Deus, tudo tranquilo. Legal estar falando com vocês aí, né? A gente teve essa passagem aí em Goiânia, foi bastante legal, e agora a gente poder falar aqui a essa distância também é um prazer. Pô, que isso, não, uma honra minha. Eu já queria que essa resenha acontecesse. Feliz por estar acontecendo. E antes de tudo, irmão, queria saber, você tá feliz? Porque assim, você acabou de rescindir com o Shang Tsung, né? Então, assim, como que tá esses dias de, podemos dizer, desempregado? Você tá bem? Você tá feliz? Família tá bem? Cara, foi uns últimos dias aqui muito turbulentos, né? Porque acabei passando, tivendo assim, teoricamente um azar, né? Porque voltei muito bem da lesão, né? Eu tive uma lesão ano passado de ligamento cruzado anterior. Me recuperei super bem, estava aqui na China já desde março, treinando com a equipe, treinando muito bem, mas aqui na Liga Chinesa tem uma regra que só se pode alterar um estrangeiro Certo. nessa janela do meio do ano. E acabou que um companheiro nosso, né, uma semana antes de abrir a janela, que abriu agora 21 do mês, né, 21 do mês passado, o meu companheiro quebrou a perna, né, um Hum. atacante nosso. E aí o clube teve que buscar um jogador para repor ele, né, na posição, que era um atacante. E aí acabou que eu tive que ficar de fora da lista. Então tive esse azar aí, né, por tá treinando bem, tá treinando com a equipe na expectativa de voltar a jogar agora nessa janela, mas acabou tendo esse imprevisto aí, e aí acabou que eu tive que rescindir, né, aqui com o clube, e agora tô livre, né, conversando já com alguns clubes e analisando o que for melhor aí para a continuidade da minha carreira. Porra, bem, vamos falar ainda do seu futuro, mas quero também falar um pouco dessa liga chinesa, porque assim, antes do Changchun tu já tinha jogado no Guangzhou, né? E eu queria saber Sim, como que é o futebol chinês, porque teve aquele hype que os craques iam pro... Era Guangzhou, era Shandong, Beijing. Como que sim. hoje tá, hoje em dia, a liga chinesa? Cara, a Liga Chinesa é uma liga que, claro, acho que você falou bem, né? Teve aquele hype que eu acho que é o que tá a Arábia Saudita passando agora, né? Onde muitos nomes, grandes nomes que saíram da Europa vieram para cá. E acabou que depois, alguns clubes começaram a ter problemas financeiros, né? A federação entrou em jogo e colocou um teto, então acabou que esses jogadores que tinham contratos acima do teto não continuaram. Cara, mas a liga é muito competitiva, acho que está mais competitiva agora do que antes, porque agora se podem jogar mais estrangeiros, né? Antigamente podiam jogar três, agora estão podendo jogar cinco, e isso aumenta o nível, né, de competitividade entre as equipes. E a liga é uma liga muito bem organizada, bons clubes, bons atletas, bons jogadores. Então, assim, é uma liga que, claro, não é tão competitivo, né, quanto no Brasil, quanto as ligas europeias, mas é uma liga que tem um nível bastante interessante. Pô, vamos falar um pouco do passado do Gui. Tu é natural de Três Rios, Rio de Janeiro, é isso mesmo? Isso aí, Três Rios, interior do Tu Rio. cresceu e aprontou muito lá? Cara, um pouquinho, mas assim, eu Não, um pouquinho não saí muito foi, Gui. Na cedo, né? moral, Foi como um é que fala pouquinho um só, cara. pouquinho? Pô, Pô, se eu te contar a minha olha a nossa história, geração, a cara, se eu gente te, se eu te aprontava contar a muito. minha história, eu me profissionalizei com 16 anos, saí do Brasil com 17, cara. Pô, doideira, doideira, eu vou falar disso, mas eu quero saber como que tu aprontou primeiro. Não, cara, as minhas aprontações eram aquelas coisas de moleque mesmo, né, cara? Bola o dia inteiro, pique, muita rua, bolinha de gude, peão, todas essas coisas aí da infância dos anos 90 ali, né, cara? Eu peguei, então cresci num bairro onde a gente, pô, saía de casa, ficava na rua o dia inteiro, e então a minha infância foi uma infância muito, muito boa, mas sempre apaixonado pelo futebol, né? Então, nos campos, nas quadras, sempre brincando ali e ao mesmo tempo me desenvolvendo.
Pô, assim, se a gente for pesquisar o seu perfil no Gol, vamos dizer, tá lá que o único Uhum. clube que tu jogou em tese no Brasil tinha sido o Paraíba do Sul, né? Mas assim, igual Isso. você disse, tu foi com 17 anos pra Europa. Como que foi pra você esse período? Tipo assim, quem que buscou o Guilherme? Porque a princípio você já foi pro Braga? Você já chegou Sim, do Brasil, tu foi pro Braga? Foi isso? isso. Foi assim, eu tive uma passagem no Sport em Lisboa ainda, fiquei lá 3 semanas, mas aí depois acabei dispensado, tinham dois, três jogadores na minha posição que eram da seleção, e aí depois fui pro Braga e acabei ficando. Mas, cara, como eu tava falando, né, eu me profissionalizei com 16 anos no Paraíba do Sul, que era um clube da terceira divisão carioca, né, e com 16 ali eu tinha jogado já se eu não me engano, duas competições pelo profissional, e aí acabou que a gente foi jogar um Carioca Sub-20, eu com 16, e eu fui artilheiro desse campeonato. E aí alguns olheiros que estavam vendo os jogos, né, acabei chamando a atenção e eles vieram com a oportunidade de ir para Portugal. Foram conversar com os meus pais, né? Enfim, todo aquele trâmite. E aí eu fui para o Sport primeiro, acabei ficando lá 3 semanas, e depois fui para o Braga. E no Braga fiquei uma semana treinando e fui aprovado e continuei. Mas, cara, foi muito complicado, assim, esse início em Portugal, porque como eu era menor de idade, né, meu pai teve que ir para lá, mas acabou que, Uhum. porque o menor, ele não pode jogar sem o pai ter um trabalho na Europa, né, então Certo. acabou que meu pai foi para lá, ficou 3 meses comigo, mas acabou que não conseguiram emprego para ele, né, me registrar, eu tive que ficar um ano só treinando, até completar 18 anos, né, então, foi um período assim bem difícil, porque o clube também no início não me dava nem ajuda de custo, né, nada, então me manteve lá treinando, mas como eu ainda não tinha contrato, acabei passando assim algumas dificuldades lá, né? Mas Tu não chegou a jogar, tu não chegou a jogar e trabalhar, não? Igual muitos dos brasileiros fazem? não, Ou o não, Braga não, dava um não. suporte, pelo menos um suportezinho necessário pra manter você lá? Não, o Braga dava um suporte necessário no sentido de, o café da manhã, o apartamento, morava com outros 5 atletas, almoço, janta, isso o Braga dava, mas na época, como eu não tinha contrato, né, o clube não dava nenhuma ajuda de custo. Então, acabei mesmo, meu pai às vezes mandava dinheiro, minha mãe, o agente também, na época, não deu muita assistência. Foi um período, assim, bem complicado, né? Mas que serviu também de aprendizado e de bagagem para aguentar as coisas que são os bastidores do futebol, que eu acho que muita gente não sabe, né? E você lembra da sua estreia pelo Braga? Lembro, lembro. Cara, eu estreiei no Braga pelo profissional, você diz, Isso. ou no Do porque Profi, aí depois Profi. no ano eu fiquei um ano só no sub-18 do Braga, e no próximo ano eu já, e no mesmo ano, né, no mesmo ano eu já fiz um jogo pela Taça da Liga contra a União de Leiria, se não me engano. Joguei de volante nesse jogo, joguei muito bem, foi bastante legal, assim, teve uma repercussão muito boa. E aí, assim, o meu jogo mesmo como jogando pelo Campeonato Português com Braga, se eu não me engano, foi contra o Setúbal, né? Meu primeiro gol, assim, eu entro de lateral direito, Ô, roubo uma louco, bola assim pelo lateral lado direito, direito. aí sim, hein? Pô, em Portugal, na Polônia, eu rodei em todas as posições, só zagueiro eu não joguei. E roubo uma bola pela direita, vou para dentro assim, acerto um chute lindo e esse foi meu primeiro gol aí pelo Braga, né? Um gol marcante que tenho boas memórias. Mas, cara, Portugal foi fantástico. Fiquei lá 6 anos, né? Tive um ano emprestado no Gil Vicente ainda. Também foi um aprendizado muito bacana e guardo Portugal no meu coração com muito carinho. Porra, bem, você jogou pelo Vizela também, né? O Vizela era um clube satélite do Braga, né, na época. Uhum. E então, assim, não é que eu ia lá, o Vizela era como se fosse uma equipe B, né? A gente podia ir jogar lá e voltar e jogar pelo Braga na época. Então, eu fiz acho que 3 jogos lá só, se eu não me engano. Entendi, entendi. Assim, e depois de lá surgiu a proposta para tu ir pro Legia Varsóvia. Você Isso. falou da dificuldade de chegar em Portugal e ter todos esses trâmites aí que você não podia jogar até completar 18 e tudo. Queria saber como que foi a princípio dessa sua ida de Portugal para Polônia, né? Porque aí tu ia ter uma complicação maior, que era ambientação, principalmente a linguagem. Foi fácil no começo? Foi É, difícil? Como que foi?
Sim, então, eu acho que foi a minha adaptação na Polônia, ela foi mais fácil por eu já ter passado por Portugal, né, o futebol europeu, praticamente eu cresci em Portugal, então fiquei lá 6 anos, né, então peguei, assim, muito do que os europeus gostam na verdade, né, aquela reação pós-perda, então isso me ajudou muito na minha adaptação na Polônia. E houve um período ali em Portugal, logo depois que eu casei, então eu e minha esposa a gente começou a estudar línguas, né? Então ela ia para aula de francês porque ela já falava inglês e eu comecei a estudar inglês, porque eu me preparava já para alguma outra coisa, né? Então falar inglês quando eu cheguei na Polônia também foi super importante para mim, porque me deu assim uma tranquilidade dentro do vestiário, né? Na Polônia muitas pessoas falam inglês. Isso me ajudou muito, muito, muito na adaptação. E é o conselho que eu posso dar para qualquer atleta, né, que está começando hoje ou que já está com uma carreira mais consolidada, é que procure ter a mente aberta, né, para estudar outras línguas, porque isso te ajuda muito, né, quando você chega num lugar novo, numa adaptação a um outro clube, a uma outra cultura. Mas na Polônia, assim, eu cheguei, joguei 2 jogos, né, depois tive uma lesão no joelho, acabei ficando um tempo afastado, né, dos gramados, tive uma lesão de LCM, e meu primeiro ano eu só fui voltar depois de 6 meses a jogar, e aí acabou que quando eu voltei depois, voltei jogando muito, e a minha história na Polônia foi muito bacana, porque eu fui o brasileiro que mais ganhei títulos lá, né, então fiquei marcado na história de um grande clube que foi o Legia. Pô, então, exatamente isso que eu queria já entrar nesse assunto. Me corri se eu tiver errado. Tu ganhou 4 Extraclasa e 3 Copa Polônia? Foi isso? Isso, isso. O Guilherme paga a conta em Varsóvia? Não, o Guilherme come de graça lá. Reclama de graça? Pô, como que é, tipo, como que é pra você chegar em um lugar que você é bem recebido, que você é ídolo, e assim, eu jogava FIFA no campeonato polonês, sabe aquelas ligas Uhum, aleatórias? Falei, vou jogar a liga polonesa. O meu time era o Pogon Szczecin. Eu jogava uhum. pelo Pogon, tanto é que depois que eu saí, que eu parei de jogar com o Pogon cresceu na carreira, eu acho que o problema era eu. Que eles pegaram até vaga na Conference. E assim, como que é pra você chegar no lugar, ser bem recebido, ser bem tratado, igual você disse, e não pagar conta, porque você teve a história lá, você foi importante lá. Cara, é muito prazeroso, né? Eu acho que é para isso que todo atleta trabalha diariamente, para ter esse reconhecimento. A gente está aqui brincando nessa questão de pagar a conta, mas isso é mais na parte da resenha mesmo. Eu acho que o carinho dos torcedores, né? Até hoje eu recebo mensagens de lá, dos torcedores pedindo a volta, com carinho, com sempre cachecol, foto. Esses dias mesmo aqui na China, recebi um chinês que estava com uma camisa da época da Champions League. Então, assim, o Leg é um clube que às vezes as pessoas que estão no Brasil ou que estão de fora não tenham tanto conhecimento da grandeza do Leg, né? Mas o Leg é um clube gigantesco, tem uma torcida apaixonada, é uma torcida que vai em todos os jogos, dentro, fora. Então, assim, é um grande clube mesmo. A gente brinca até para comparar, né? Que o Leg na Polônia é como tá o Flamengo, o Corinthians Uhum. para o Brasil. Então, ter o respeito desses torcedores, né? O carinho deles é algo muito gratificante e acho que importante para a carreira de qualquer atleta. Vamos ser sinceros, hoje o Leg tá mais pro Corinthians, né? Porque ultimamente o Leg tá da mal das pernas, pô. O Lech Tá, Poznan tá tá. sendo campeão, pô, o Jagiellônia tá brigando lá em cima, o próprio Pogon mesmo Sim, tá brigando lá em cima. Você ainda acompanha os jogos eu de lá? acompanho muito. Tenho lá alguns amigos ainda, né? E contato com as pessoas do clube. Então, acompanho bastante, né? O Lega tem passado por um período aí de jejum de títulos que não é normal, né? Eu acho que o Urakov também é uma equipe que subiu da segunda divisão aí há uns 3 4 anos, também tem ganho alguns títulos. É isso, né? O futebol é feito de momentos. Acho que hoje o Lega não vive o momento, mas assim, o Lega é aquele time que a qualquer momento ele pode chegar e pode ganhar, porque os seus torcedores, a estrutura, é tudo muito fantástico na Polônia. Pô, e tu jogava com Legend no FIFA pra ter a sua cartinha? Ah, com certeza. É uma sensação de sou jogador, tipo assim, você chegar no FIFA, você fala assim, caralho, realizei um sonho, tô no FIFA. Pô, com certeza, né, cara? Eu acho que todo jogador, assim,
quando é mais novo, ele sonha, né? Ele fica treinando autógrafo quando é criança. Ele sonha em ver o jogador dele no FIFA. Na época era o PES, né? Aham, é Então, no PES, assim, eu acho verdade. que isso é muito gratificante, né? É a realização de um sonho quando você vê que você atingiu um nível onde está lá a sua cartinha, o jogador tá com a chuteira que você usa, né? Então, a riqueza de detalhes hoje ainda é muito maior que antigamente. Então, acho que é muito, muito prazeroso. Da Polônia tu foi pra Turquia. Foi isso, né? Isso. Não, da Tu Polônia eu fui para jogou no... Itália. Ah, verdade, você jogou no Benevento. É Isso. verdade. Joguei no Pô, criou a Benevento. história do Benevento, porque tu jogou, sabe com quem? Com o Sandro, que jogou aqui no Goiás Joguei com o também. Sandro, pô. Tu, Sandro tu é um tem grande alguma amigo história meu. legal? Alguma história legal da Itália? Pô, muitas, cara, muita. Assim, foi considerado uma loucura quando eu saí do Legia, eu fui para Itália, né? Porque meu contrato acabou com o Legia fez uma excelente proposta para renovar. Havia até conversas que o Legia me ofereceu um contrato maior, que se eu ficasse mais um ano eu poderia pegar passaporte, né, polonês e me naturalizar. Então, o treinador da seleção na época gostava muito de mim. Mas, cara, quando eu recebi uma ligação do De Zerbi, né, que hoje está no Olympique, que foi o treinador do Benevento na época, e eu falei, eu preciso trabalhar com esse treinador porque ele me conquistou na conversa que a gente teve, né? E era o meu sonho também jogar numa liga top 5, porque eu queria me testar, né, e ver o que eu conseguiria fazer jogando contra Juventus, Milan, Napoli. Então, assim, pô, alguns consideraram uma loucura, mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha Uhum. vida, ir para uma equipe, que foi no meio da temporada que eu fui, né? Eu fui em janeiro, eu fui para uma equipe que tinha um ponto na liga, era a pior campanha da história, praticamente já estava rebaixado. E aí, em janeiro, chegou o Sandro, chegou o Sanhá, o Juricic, e fizemos aí 18 pontos na segunda volta. Então foi muito bacana, assim, e trabalhei com o melhor treinador que eu já tive na minha vida, que foi o De Zerbi, né? Então, assim, às vezes a gente fica pensando, né, o atleta, se deve ou não tomar uma decisão de ir talvez para um projeto que muita gente acha loucura, mas foi uma decisão assim muito acertada, porque aqueles 6 meses que eu fiquei no Benevento eu aprendi coisas que eu carrego para minha vida toda. Agora sim, vamos falar da Turquia. Tu jogou no Yeni, tu jogou no Göztepe, tu foi campeão no Trabzonspor. E assim, a Liga Turca, ainda vamos dizer, a gente ainda tem um leve preconceito porque ela não é top 5. Mas assim, é uma liga que injeta muito dinheiro. Tanto é que o Sim. Galatasaray e o Besiktas, essa temporada, eles estão gastando. Foi o período que o Guilherme ganhou mais dinheiro na carreira, por ser uma liga que injeta muito dinheiro? Cara, é uma liga não só que injeta muito dinheiro, mas é uma liga que contrata bons jogadores. A Sim. Turquia é um nível competitivo muito alto, muito altíssimo. Vai jogar o Galatasaray contra o último colocado tem jogadores que poderiam estar jogando em qualquer clube da Europa, assim, porque eles vão buscar jogadores de qualquer nível, e a equipe tem bons aportes financeiros, né? Então consegue contratar bem. A Liga Turca é uma liga muito forte, muito competitiva e, cara, assim, eu amei jogar na Turquia. O povo turco é um povo também muito apaixonado. O único lugar que se assemelha à paixão, né, dos lugares onde eu joguei, foi ao Brasil, foi a Turquia. O povo turco é muito apaixonado. Os estádios sempre cheios. Aonde você vai na rua, as pessoas te param, te reconhecem. Então, assim, foi muito bacana. Pude ser campeão no Trabzon também, depois de 10 anos, né? Que o clube não ganhava nenhum título. Então foi marcante também. E, cara, assim, eu gostei muito de morar na Turquia, minha família adora a Turquia. Então, assim, o povo turco é um povo muito carinhoso, muito acolhedor. E é uma liga, como você disse, né? Tem dinheiro, é forte e com certeza busca bons jogadores. Agora sim, o momento mais esperado desse vídeo, porque você não tá vendo, Gui, mas aqui atrás tem uma camisa do Goiás Sport Clube. A camisa que Guilherme Marques usou. Não é a camisa 60, mas ele usou essa camisa. E eu queria saber o que fez o Guilherme sair depois de 14 anos da Europa, vir jogar no Brasil e, e seu Goiás. O que o Goiás teve de especial, te apresentou a proposta que você falou assim, pô, quero jogar. Uma Série A pesou? É igual você falou do Benevento, que, tipo assim, Cara, sem dúvida. na loucura, foi mais ou menos isso? Sem dúvida, sem dúvida. A Série A,
é o sonho de qualquer atleta brasileiro jogar, né? Um campeonato brasileiro, um alto nível contra grandes equipes. Mas assim, cara, eu tinha mais um ano de contrato aqui na China, né? Com o RF, com o Guangzhou. Acabou que o clube fechou, né? Encerrou as atividades. A gente estava ali no meio de março, se eu não me engano. E aí surgiu a possibilidade do Goiás. Meu empresário me ligou, conversou com as pessoas do Goiás, né? E, cara, eu na hora falei, pô, Goiânia é uma cidade que todo mundo fala super bem, o clube também me passaram excelentes informações, que era um clube acolhedor, que as pessoas te respeitavam muito, e então eu não tive dúvidas na hora de aceitar o desafio. Apesar de eu entender que na época ia ser um desafio muito grande também para mim, né? Porque eu sabia que muitas das vezes o futebol que o Goiás ia jogar talvez não ia me favorecer tanto, né? Então, assim, eu tive que me readaptar à maneira de Uhum. jogar, porque eu sou um jogador de posse, né? Um jogador de, de último passe, de chegar na área, né? E acabou que, assim, eu sabia que pelo investimento que o Goiás tinha feito, ia ser muito difícil a gente jogar de igual para igual com os outros times, né? Então, assim, a gente jogava muito com bloco baixo, então assim, eu já tinha essa ideia na minha cabeça que ia ser um desafio bem interessante, mas cara, como eu falei, assim como eu aceitei lá para a Itália, né, eu também me senti desafiado a querer mostrar o meu futebol, até porque ninguém me conhecia no Brasil, né? Então o Goiás abriu as portas e hoje com certeza algumas pessoas lembram de mim e eu tenho muito a agradecer ao Goiás por isso. Acredito que sim, foi o primeiro jogo aí após a minha volta, né? Felizmente tive uma lesão que foi complicada, tive um edema ósseo no tornozelo, acabou atrasando um pouquinho os meus planos aqui de mostrar para que eu vim. Agora é ganhar ritmo. Ali é uma jogada que a gente tinha trabalhado, essa bola era pro Maguinho no segundo pau, né? Que a gente trabalhou bem ela, acabou passando um pouquinho, mas é isso. Agora é pensar no Fluminense e fazer um excelente jogo domingo. Pô, você se sentiu acolhido aqui em Goiânia? Porque, na moral, a Pô, cidade é boa muito, mesmo. Isso eu não muito. tenho o que falar. Uhum. Eu posso viajar o mundo, mas se for pra voltar pra casa, eu tenho que vir pra Goiânia, porque, na moral, eu amo Goiânia. Não, sem dúvida. É um dos meus melhores amigos, né, assim, no futebol. O Mauro, que eu joguei com ele em Portugal. A esposa dele é de Goiânia, então ele sempre me falou, já eu escuto falar de Goiânia há 15 anos atrás. Calhou que no momento que ele estava vivendo em Goiânia, surgiu a proposta e eu fui. Então, assim, a gente até brinca, né? Eu e minha esposa, que por a gente ter vivido tanto tempo fora, né? Quando a gente chegou em Goiânia, a gente estranhou, porque o goiano em si é diferente também das outras pessoas no Rio, em São Paulo, por exemplo, né? O goiano, você entra no consultório, e aí, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Quanto tempo você está aqui? Ele já começa É. a querer saber da sua vida, né? A perguntar tudo. Então, assim, foi um povo muito acolhedor que a gente se sentiu muito bem e foi muito feliz aí em Goiânia. E, irmãozinho, quando você veio, se eu não estiver enganado, o André Rodrigues te recebeu no aeroporto, não foi? Sim, sim, Foi isso isso, né? mesmo. Vendo o seu material e nós vimos, você é um meia muito habilidoso, chuta muito bem de fora da área, né? Também pisa dentro da área, né? Tá na área, né? Pisando na área e tem um arranque, cara. É um meia com arrancada. Você tem explosão. De fato, esse é o Guilherme? É isso tudo que nós vimos no material? E aí, tem uma piada interna da imprensa, que era que a gente falava assim, quem que era o Guilherme? Era um meia que pisa na área, porque ele soltou essa característica. Falou assim, qual que vai ser o meio campo do Goiás? Pai, esse e o meia que pisa na área. E assim, igual você falou, né? Você de fato era um meia que pisava na área. Fez 7 gols, seis assistências. Pô, gol contra o Santos, gol contra o Bahia, contra o Corinthians, gol na Sul-Americana. Qual jogo pelo Goiás mais te marcou? Aquele que você fala assim, cara, sou foda. Hoje eu fui nota 10. Com certeza pela importância do jogo, assim, né? Por eu ter feito 2 gols, ter dado 2 assistências, se eu não me engano, foi contra o Santos, né? Mas acabou que o final ali, né? Eu acabei sendo Pô, expulso ainda, então, pô, todo mundo lembra disso, foi, pô, abaixou a do nota do céu ao SofaScore do inferno. Guilherme nesse jogo.
Pô, tivemos um pênalti ainda no final revoltante lá contra a gente. Revoltante, caralho, pô, Não, pô, tu me aquilo ali não desbloqueou uma existe na memória bola, agora pô. que foi loucura. Aquele Pô, aquilo pênalti que ali. falaram que o Walter derrubou. Pô, loucura, nossa, loucura. Não, aquilo ali. E aí foi um misto de emoções, né? Ao mesmo tempo que eu tava feliz por ter feito um gol, assim, pô, na Vila, né? Eterna Vila de Pelé, pô, de Neymar, desses grandes jogadores. Sempre sonhei em jogar num estádio desse, fazendo gol ainda. Foi bastante marcante, mas acabou que, pô, o final ali foi muito. Foi um misto de emoções. Mas queria voltar um pouquinho aí, né? Você fez a brincadeira do Rodrigues, né? De pô, é um meia que Aham. pisa na área. Cara, mas se você for ver, dificilmente eu pisava na área no Goiás, né, cara? Então, assim, acho que Exatamente, pros exatamente. Os torcedores seus isso é gols até foram de meio. fora da área, pô. Porque, assim, cara, é legal a gente até ter essa oportunidade de trocar ideia, de falar, né? Porque às vezes o torcedor, por ele ser muito apaixonado, ele só vê aquilo que muitas das vezes tá ali a olho nu dele no campo, né? Mas não faz uma análise mais profunda. Por exemplo, mas se você for ver como o Goiás jogava, a gente era uma equipe muito organizada, o Armando era um Sim, excelente o Armando, treinador, pô, saudades muito Armando, bom, tá? Na moral. muito bom treinador. Só que assim, ele sabia que a gente tinha algumas limitações e que a gente tinha problema de transição defensiva, né? A gente não tinha zagueiros muito rápidos naquela época, então assim, a gente não conseguia construir muito de trás. Então você pode observar que 90% dos jogos a gente baixava bloco, ficava com o bloco baixo ali, né, num 4-1-4-1, a gente nem jogava com um 10, por exemplo, que era a minha posição, ou aberto pela direita. A gente jogava com dois pontas muito rápidos, saindo no contra-ataque, três no meio, que a maioria das vezes jogava eu, o Morelli e o William, né? Então, assim, dificilmente eu pisava na área realmente, né? Porque era um jogo de muita transição, onde a gente roubava a bola no nosso gol e contra-atacava, né? Então, assim, eu acho que, apesar de eu ter me doado muito, né, para esse tipo de sistema, os meus números no Goiás foram bons, mas eu acredito, assim, que se a gente tivesse um time com mais qualidade e que pudesse propor mais o jogo, eu tenho certeza que teria sido muito melhor. Pô, teve oportunidade de voltar? Chegou alguma proposta depois disso? Tipo assim, por que que você, quer dizer, primeiro, por que que você não continuou? O que que se deve à sua não permanência? Porque, mano, na moral, você era querido pelos torcedores. O torcedor gostava muito de você. Então, assim, o que que aconteceu para que você saísse do Goiás e retornasse para a China? Cara, então, assim, os diretores na época, né, antes do final do Campeonato Brasileiro, chegaram a conversar comigo e deixaram as portas abertas para se eu quisesse ficar, e eu disse para eles que não teria problema nenhum em conversar, em tentar ficar, porque eu gostava da cidade, gostava do clube, e independente se está na Série A ou Série B, eu gostaria de continuar participando do projeto. Mas acabou que chegou uma proposta da China, não vou mentir, financeiramente foi muito melhor para mim, né? E a minha esposa também estava grávida na época, né? E eu tive que pensar também pelo lado familiar, porque aqui na China, teoricamente, são menos jogos, então eu podia dar uma assistência maior para ela, né? No Brasil a gente viajava muito, eu quase não ficava em Sim. casa, e isso também pesou um pouco na minha continuidade, né? Não digo nem só no Goiás, mas no Brasil em si. Então foi basicamente isso que aconteceu para eu não continuar. Então, quero saber agora, já partindo para essa parte final da entrevista, quais os próximos planos do Guilherme? Porque, assim, igual você disse, né? Agora você tá curtindo essa fase de desempregado. Tu não vai ficar desempregado muito tempo, eu acredito. Tem a chance do Guilherme voltar pro Brasil, a tendência é que tu fique na Ásia. Se pintar alguma coisa na Então, Europa, tu tá disposto a um novo desafio? Como é que tá a sua vida? sem dúvida, assim, eu não fecho a porta a nenhum lugar, né? Porque, assim, eu saí muito novo, então, para mim, hoje, tá na Europa, tá na Ásia, assim, eu até gosto de estar fora, né? Então, assim, não, mas, assim, não cravei nada, né? Eu tô voltando pro Brasil na terça-feira, acabando de ajeitar as coisas aqui, e aí vou sentar com o meu agente para ver quais as possibilidades que a gente tem na mesa e entender, né, do projeto, daquilo que também eu acho que pode se encaixar ao meu estilo de jogo ou não. Mas assim, não descarto uma volta ao Brasil ou um retorno para a Europa.
porque eu sou um cara que gosta de desafios, né? Então eu tô aberto a um desafio onde eu sinta que eu possa contribuir e que eu possa continuar jogando no mais alto nível. E pra finalizar, Gui, ou quer dizer, quando tu vier aqui pro Brasil, vier aqui pra Goiânia, na moral, eu quero fazer um de carona contigo. Eu, na moral, Vamos, o pô, de com carona certeza. contigo seria da hora, pelo amor de Deus, na moral. Isso ia ser uma honra pra mim. E eu não sou torcedor do Leg, mas eu também quero um autógrafo seu nessa camisa que tá aqui atrás de mim. Ia ser absurdo. Pô, com certeza, com o maior prazer. Pra finalizar, tu tá feliz, Gui? Tu tá feliz mesmo, de verdade? Cara, eu tô feliz, assim, é óbvio, eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, né? Eu tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa que me acompanha aí já há mais de 13 anos, minha companheira de vida. Cara, mas eu sou um cara que eu tô sedento por jogar, né? Então, acabou que essa lesão foi o tempo que me afastou mais, né, dos gramados. É uma lesão delicada e acabou que agora esse momento que eu tive aqui na China, eh foi um momento complicado, onde eu me dediquei 200% à recuperação, ao retorno, e acabou não acontecendo, né, por essa questão da liga de poder mudar um atleta só. Mas, assim, cara, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e às vezes no momento a gente não entende, né, o porquê daquilo, mas tenho certeza que Deus, ele sabe de todas as coisas e está preparando uma coisa muito, muito interessante para mim no futuro. Pô, que isso, espero que sim. Tô na torcida. Sabe que você pode contar comigo sempre. A amizade que a gente fez no Goiás, vou levar pra vida inteira. E sucesso pra você, conta comigo. O próximo clube, só você me avisar que a gente faz aquela divulgação, botar você na mídia. Obrigado, meu irmão. Gosto bastante, tamo junto sempre, tá? Valeu, obrigado, cara. Obrigado aí pelo carinho, pela torcida de sempre. E também por ter essa resenha leve, né? Eu acho que isso é importante, dar oportunidade para a gente bater um papo descontraído, falar um pouco da nossa história, né? Acho que essa questão da internet também ajuda muito a gente incentivar outros atletas, conversar com pessoas que talvez tenham uma visão distorcida da gente, né? Então, muito bacana esse teu trabalho, continua. Eu tenho sempre acompanhado aí, né, nas tuas gravações com os meninos mais jovens, seja do Goiás, entrevistas em outros lugares, e é bacana demais, tá? Parabéns pelo teu trabalho aí também e tudo de bom. Pô, obrigado pelo elogio. Gui, antes de finalizar, tu vai olhar pra câmera do teu celular e vai pedir uma inscrição e um like no canal do Pimenta. Galera, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta. Canal do Pimenta. É isso, Até que rimou, isso. pô. Melhor final impossível, absurdo. Faça o que o nosso camisa 10, o nosso camisa 60 pediu aí, ó. Deixa o like, comenta, se inscreva no canal, porque o meia que pisa na área deitou. Então essa entrevista vale muito. Fechado? Valeu, Tamo obrigado. junto, valeu, é Um nóis. abraço, valeu. Tchau, tchau.